É uma grande alegria quando nós nos reunimos. Eu costumo dizer, para quem não conhece, que toda vez que nós vamos cultuar ao nosso Deus, é para mim uma grande festa. Uma festa de louvor e adoração a esse Deus maravilhoso que nos concedeu vida e vida eterna. E hoje ainda mais também porque a nossa irmã Ângela vai estar assumindo o Ministério da Educação Religiosa de nossa igreja. E eu gostaria de pedir aos irmãos e amigos que abram suas Bíblias no texto que vai servir de base para a nossa meditação, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, 11 a 13. Aos familiares, amigos, convidados, sejam muito bem-vindos e retornem toda vez que puder, para que juntos estejamos louvando ao nosso Deus. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 11 a 13. Nós já fizemos até uma parte da leitura desse texto agora há pouco, mas vamos reler, porque nesse texto nós vamos encontrar aqui a base para a nossa meditação. Diz assim: e ele, Deus, no caso, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Estaremos meditando exatamente em cima do tema edificando o corpo de Cristo. Edificando o corpo de Cristo. Cristo, antes de subir ao céu, quem não sabe a história, vou contar, e aqueles que sabem relembrar. Cristo, ele instituiu a sua igreja antes de subir, voltar às mansões celestiais. E quando ele estava, antes dele ir, ele deixou, ou melhor, designou alguns homens e mulheres também, a gente sabe muito bem disso, para alguns ministérios mais específicos no corpo da igreja, no corpo de Cristo, né, para que este corpo, né, pudesse crescer, evoluir. E no texto que nós lemos, no versículo 11, você vê aí um grupo de pessoas, apóstolos, os pastores, os profetas, os evangelistas, os mestres, né? Nós vemos essas pessoas. E hoje eu vou querer me deter exatamente nessa expressão mestre. Mas esses irmãos que Deus designou para a sua igreja, como eu falei, têm objetivos bem definidos na palavra de Deus. No mesmo texto que você leu comigo, você vê isso bem claro. Não é aqui que nós estamos aqui, né, esse grupo de pessoas que ele deixou, reunidos dentro do seu corpo para fazer o que bem entender. Não é assim que funciona. Não tem esse negócio. Bom, agora eu sou a educadora religiosa, diz a irmã Ângela, agora eu vou fazer o que eu quero. Né? Não é assim que funciona, não tem como, né, irmão Dalton? O ministro de música da nossa igreja, maravilhoso ministro de música, não tem outro igual. Não tem, não. Desculpa os irmãos aí que são tal. O dia que vocês vierem para cá, vão ser também igual a ele. Então, não existe aquela eu faço o que eu quero, como eu quero, quando eu quero, para chegar ao objetivo que eu quero. Não existe isso. Na Bíblia você não encontra esse tipo de ensinamento. Você vê no texto que nós lemos que Jesus Cristo deixou esses homens, essas pessoas, para que, primeiro, a igreja crescesse. Como eu falei, crescimento do corpo. Segundo, para que haja unidade da fé. Então, quando você pega uma pessoa no meio dessa estrada, nas igrejas por aí afora, que em vez de promover uma unidade pela fé, na fé, em Cristo Jesus, mas começa a discorrer, ensinar e levar pessoas à desunião, a brigas e intrigas, você pode desconfiar que esse indivíduo não está ali colocado por Deus. Pode levar nome de pastor, pode levar nome de profeta, pode levar nome de educador religioso, pode levar de ministro, pode levar o nome que quiser. Se está promovendo a dissensão e não a unidade, não foi colocado por Deus. Como a gente costuma usar nos seminários, né? Os pastores lembram, foi assoviado, né? Houve um sopro lá qualquer e eu vou. Não foi assim, não. Chamada é diferente. Além disso, fazer Cristo conhecido. Nesse trabalho, o objetivo também é fazer Cristo ser conhecido. Quem é Cristo?
Você já ouviu muitas pessoas falar muita coisa de Cristo, mas quem realmente ele é? Não está na definição humana, nos conceitos filosóficos, nos conceitos religiosos, uma definição que realmente vem nos trazer o que é realmente Cristo. Quem é Cristo? Mas sim na palavra de Deus. No conhecimento de Cristo através da palavra de Deus. E somente pela palavra de Deus. É bem definido. E para que todos nós, diz Paulo, cheguemos a uma posição de maturidade espiritual, maturidade cristã. Paulo, certa vez, escrevendo a sua carta, a primeira carta dele aos crentes da igreja de Corinto, ele dá uma cipoada no bom sentido, né? Aquela igreja vivia numa situação bem desordenada, né? Uma briga para cá, briga para lá, discórdia de cá, discórdia de lá, e até pecados gravíssimos ali dentro daquela igreja. E aquela igreja, ele diz que ele não pôde tratar aquela igreja como adultos, maduros espiritualmente, mas como crianças, infantis. Aquela igreja não conseguiu chegar à maturidade, não conseguiu crescer, não conseguiu chegar à ideia de um adulto espiritualmente falando. E este ponto é importante para todas as igrejas? Sim, muito também. Por quê? Porque se Cristo não é conhecido, os seus ensinamentos também não são. Se os ensinamentos de Cristo não são conhecidos, como é que eu vou conseguir crescer se eu estou me alimentando de leite espiritual e não de substâncias sólidas? Todos aqueles que já tiveram filhos sabem do que eu estou falando. O nenenzinho nasceu, só pode mamar. É o leite da mamãe. E não existe outro leite melhor do que esse. Não existe. Mas chega um determinado momento do crescimento da criança, o que tem que ser feito? Continua mamando? 2 anos, mamando, só mamando. Beleza, né? 3 anos, só mamando. É assim que funciona? Não. Tem que passar para os alimentos sólidos, vitaminas. Ele precisa comer proteínas. Aí as mamães e os papais inventam, né? Dá tudo para fazer a criança comer, né? Criatividade. Mais ou menos por aí. Temos que ter aqui uma visão de fazer que o corpo de Cristo também cresça. E é parte também do Ministério da Educação Religiosa fazer com que o padrão que é Cristo seja o objetivo, o alvo a ser atingido por toda a comunidade, por todo o corpo de Cristo que é a igreja. E hoje nós estamos aqui agradecendo a Deus, exatamente por isso, porque Deus colocou em nossa igreja a irmã Ângela. A irmã Ângela e o pastor Isaías, certo dia, chegaram aqui com 2 passarinhos caindo do ninho, né? Tadinhos. Vem cá, irmãos, vamos conversar. E vamos aqui, quem sabe, naturalmente, possivelmente. Dica para quem também está sendo aqui hoje convidado. Vamos trabalhar juntos. Não foi assim, mano? Não foi? Foi, pastor? Que benção, que família maravilhosa. E então vieram para cá. E hoje nós estamos aqui agradecendo a Deus, porque este Deus que escolhe quem Ele quer usar, com qual objetivo que Ele quer usar, aonde Ele quer usar, colocou este casal, a irmã Ângela, especificamente, neste local para trabalhar no Ministério da Educação Religiosa. Essa palavra aqui no final, que Paulo usa no versículos que nós lemos, quando ele vai dizer aqueles que, no versículo 11, ele chega no final e coloca a última palavrinha como mestre. A irmã Ângela não fez mestrado. Fez mestrado, irmão? Não, né? Fez só a educação religiosa, fez pós, né? Só a educação religiosa, não fez mestrado. No mundo lá fora, para assumir determinadas posições educacionais, é necessário certo preparo. E, geralmente, hoje, o pessoal aí do ensino sabe muito bem que para chegar a uma posição de liderança de um ministério, a pessoa precisa ter pelo menos um conhecimento mais do que uma simples graduação, como se a graduação fosse simples, né? Já é difícil. Então, tem o quê? Eu tenho mestrado. Olha, mestrado. Tem mais o quê? Falei assim, estou terminando meu pós. E ano que vem eu quero entrar no meu doctor. Olha, então o camarada é um bambambam do negócio. Às vezes não sabe nem escrever direito. Mas só porque fez os cursos EAD, está tudo certo.
né? Não desclassificando os cursos, né? Mas temos que entender que lá fora funciona assim. E está certo, devemos evoluir, devemos estudar, devemos aprender, devemos crescer naturalmente lá fora e aqui dentro também. Mas com relação ao corpo de Cristo, a coisa não funciona assim. Deus chamou a irmã Ângela para um ministério, o ministério do ensino. Inclusive, o grego utilizado por Paulo, por mestre, eu acho que o pessoal aqui, alguns devem conhecer, didáscalos. Conhece essa palavra? E traz a palavra didática, né? A arte do ensino. Então, ela tem uma obrigação colocada por Deus nas suas mãos, de fazer com que a igreja cresça na unidade, no conhecimento, buscando refletir na vida dele Cristo Jesus. E ele, então, a chamou para que ela possa, então, instruir, capacitar, ajudar as pessoas a entender quem é Cristo, através da palavra dele, e assim venha construir a igreja, ajudar na construção da igreja. A palavra que o Paulo usa aqui para construir, no versículo 12, vocês leram comigo, versículo 13, aliás, melhor, quando ele diz aqui no versículo 12 mesmo, edificar, e quando ele diz plenitude, no versículo 13, ele está querendo aqui para você uma coisa interessante, ele está usando aqui uma figura de linguagem. A palavra edificar, construção, ela vem de uma ideia de duas palavras no grego, que quer dizer casa e pilha ou montanha ou, como dizer assim, um entulho, vamos dizer, não bagunça, né? É igual quando você vai fazer uma obra. Quem faz obra sabe como é que vai o negócio, né? De repente chega aquele caminhão, para quem pode, né? Chega aquele caminhão de areia, né? Pedra, tijolo, ferro, aí faz aquela pilha. Pois é mais ou menos isso. É pegar aquela pilha e construir uma casa. Mas Paulo está usando essa palavra como uma figura de linguagem, que também era usada muito naquela época, para mostrar a você e eu que nós precisamos, assim como edificamos uma casa, precisamos também trabalhar na nossa vida espiritual, neste crescimento, fazendo com que o corpo de Cristo seja eficaz, que possa trazer, então, o conhecimento e a visão do mundo, Cristo em nós. E isso é importante, sim, muito importante, porque Paulo está dizendo exatamente, em outras palavras, o seguinte: ele está dizendo para você que ele quer capacitar e vai capacitar homens e mulheres para que o seu corpo venha a crescer, amadurecer num processo constante. Quem já construiu casa sabe como é que funciona, né? Irmão Zé Bento também construiu uma casa há pouco tempo, né, irmão Zé Bento? A casa está bonitinha do jeito que foi, não foi? Ou precisa fazer alguma coisa a mais? Por enquanto. A coisa sempre tem alguma coisa para fazer depois. Uma lâmpada queima, uma parede que estufa. Né? Ah, o pedreiro fez errado. Não. É natural. Se você construir uma casa hoje, toda com o melhor material, e deixar ela quietinha lá, nem entre para tentar não prejudicar nada. Volte daqui uns 10 anos para tu ver como é que está essa casa. A casa, ela precisa de manutenção. Ela precisa sempre estar sendo reparada. Né? Ela precisa disso. A palavra grega aqui, edificada, é uma palavra em constante construção, em constante crescimento, em constante edificação. E já que Paulo está usando uma figura de linguagem de algo muito conhecido daquela época e nosso, vamos também aproveitar a figura dele e vamos pensar exatamente nisso, o que é uma construção de uma casa. Não vou dar aula de pedreiro nem de engenheiro. Não sou formado nesse negócio. Não quero nem saber desse negócio de engenharia, arquitetura. Para mim está tudo bom. Né? Não sou formado em design, esse negócio de desenhar interiores, exteriores, superiores e inferiores. Eu não entendo nada disso. Mas eu sei de algumas coisas básicas que para se edificar uma casa precisa.
Primeiro, nós precisamos de planejamento. E eu peço a você que leia comigo Lucas capítulo 14, versículo 28. Olha só o texto. Nós lemos isso ontem no PGM dos nossos jovens aqui na igreja. Quem estava aqui ontem lembra do texto. Né, Guilherme? Isso aí. Lucas 14, 28. Enquanto acha lá, eu vou lendo aqui. Veja bem, qual de vocês diz, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Você e eu acho que muitos fazem assim. Qualquer empreendimento, principalmente imobiliário, você não sai por aí fazendo direto, ou sai. Você tem que ver primeiro, fazer as continhas. O texto segue depois, você vai ver que aquele que não tem essa sabedoria, que não para planejar, as pessoas vão rir dele, porque começou e não terminou. Faltou. Não estou dizendo que a gente deve fazer aquela obra de um dia para o outro. Não, você tem que planejar. E às vezes, realmente, a gente, mesmo planejando, para no meio do caminho, né? Eu vou precisar respirar um pouquinho, mês que vem eu continuo. Né? Ainda falta muito. Só consegui levantar uma fira de tijolo. Mês que vem eu faço outra. Né? E assim vai. Mas veja, há planejamento. O corpo de Cristo da mesma forma. Tem que haver planejamento. Tem que parar para sentar e ver as possibilidades, ver o que se tem que fazer, o que quer fazer, qual o objetivo chegar. Eu não posso sair fazendo a torta e a direito. Certa vez eu estava numa igreja e, de repente, eu vi eles fazendo lá um banheiro para deficiente. E eu sou chato com esse negócio de despesa de igreja, né? Aí eu cheguei para alguns irmãos lá e falei, vem cá, esse negócio aí está no projeto da igreja? Ou estão fazendo porque tem que fazer? Aí eu falei assim, não, está no projeto da igreja. Ah, ainda bem. Eu não era pastor da igreja, não. Era membro lá. E aí alguém me perguntou, mas por que você fez essa pergunta? Simples, porque o dinheiro não é meu e nem é seu, o dinheiro é de Deus. E se eles estão construindo o banheiro, tem que ter dentro do projeto, porque senão amanhã depois vão ter que derrubar. Isso é inconsequência, isso é um ato que não foi racional. É jogar dinheiro fora. Mas você, se bobear, faz isso na sua casa. Você levanta uma parede daqui a 2 anos que é para derrubar ela, porque você não gostou da cara da parede. Né? Tá mais para trás, tá mais para frente. Tem gente que faz assim. Isso é jogar dinheiro fora. Não tem coerência. Mas na igreja é diferente. Precisa haver planejamento para que o corpo cresça, para que o corpo amadureça, para que o corpo seja a plenitude de Cristo. Segunda coisa importante também, numa construção, você precisa de um especialista. Você precisa de um especialista. Você que gosta de construir, né? Você não sai por aí botando tijolo em qualquer lugar. Você precisa de uma pessoa especialista no assunto, um engenheiro, um arquiteto, né? Uma coisa do tipo. Senão você se dá mal depois. Né, irmão Isaías? Você trabalhou muito com obra, né? Precisa de uma orientação. Precisa de alguém que saiba fazer. Eu conheço um casal, aliás, conheci, ele ainda está vivo, né? O irmão, fugiu o nome dele, Edson, irmã Claudina, não sei se alguém conheceu esse casal aqui, irmão Edson e irmã Claudina. A irmã Claudina era engenheira, ele era arquiteto. E ele uma vez falou uma coisa interessante, ele é arquiteto e ela é engenheira, e eles disseram assim para mim, pastor, sabia que a gente aprende com pedreiro? Aí eu falei assim, imagino, né? É porque a gente sabe a teoria, mas eles sabem na prática. Especialista. Especialista. Se você me chamar para levantar uma parede, coitado, cuidado, vai dar ruim, né? Vai sair bem tortinha a parede. Mesmo usando aqueles troços que eles costumam usar, de prumo, trena, linha, prego, cimento, sei lá, mesmo esse negócio, não sei se tem mais alguma coisa nesse meio, né? Vai dar ruim, a parede vai ficar torta. Você precisa de um especialista, e no corpo de Cristo também não é diferente. Veja comigo Hebreus capítulo 3, versículo 4 a 9. Pois toda casa é edificada por alguém. Alguém vai construir. Mas Deus é aquele que edificou tudo. Ele é o especialista.
Moisés foi fiel como servo em todas as coisas, em toda a casa de Deus, para dar testemunho do que Deus diria no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança gloriosa. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração de vocês, como na rebelião durante o tempo da provação do deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz durante 40 anos. Deus está, o autor aos Hebreus, fazendo uma leve recordação do que aconteceu com o povo de Israel no Egito. Mas o que me chama a atenção nesse texto é exatamente são duas frases. Deus é o arquiteto, é o que planejou e edificou tudo, inclusive você. E hoje, diz o autor aos Hebreus, quem tem ouvidos, né, preste atenção, ouça que o Espírito está dizendo. Não endureçam o coração de vocês, porque senão vocês vão se dar mal. É você querer construir uma casa, chama um arquiteto, chama um engenheiro, e o engenheiro diz, isso aqui não está certo, vai cair. E você fecha o seu ouvido e diz, mas eu quero. O que vai acontecer contigo mais à frente? Vai cair. Eu fico, às vezes, lamentando certas tragédias, mas eu entendo porque elas também acontecem. Pessoas constroem casas em lugares que são impróprios. Todo mundo diz, isso vai cair. Aí depois cai. Quem é o culpado? É o governo. Não, é ele. Foi eles que fizeram. O governo pode lá ter suas culpas, mas ele é o culpado. Será que ele não raciocina? Se a pessoa está dizendo, vai cair, vai desabar, por que construir aí? Ah, não tem outro lugar? Tem, sério essa? Quem pega a estrada sabe, tem tanto lado vazio aí, terrenos vazios pela estrada, né? Será que não pode construir em algum lugar? Ah, fica muito longe de tudo. Eu falei assim, ué, o que eu posso fazer? Também não é resolvendo um milagre, eu não sou. Mas a pessoa tem que entender que certas situações não podem ser. Mesma coisa com o corpo de Cristo. Quem é o nosso arquiteto? Quem é o nosso engenheiro? Quem é aquele que nos instrui? Quem é que diz pode ou não pode? Quem? É Deus. Por isso, Paulo diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração dos seus vossos corações, para que vocês não venham sofrer como nossos antepassados sofreram no deserto. Peregrinaram durante 40 anos, morrendo um após outro, porque simplesmente não deram ouvidos ao arquiteto projetista que estava construindo ali uma nação. E hoje você, como nação de Cristo, precisa ouvir a voz de Deus também, porque senão vai dar ruim. Por que muitas igrejas estão passando por N problemas, se desviando da verdade, caindo, infelizmente, nos olhos da sociedade, sendo mal vistas, né? Se desviando da palavra de Deus, não pregando mais o evangelho? Por que isso está acontecendo? Será? Os dias são maus? Sim, são. Mas porque as pessoas não estão dando mais ouvido àquele que edificou tudo, inclusive a igreja. Não o prédio em si, mas nós, você viu aqui no texto que nós lemos, que eu e você, nós somos o corpo de Cristo. Então tem que haver isso. Um projetista, aquele que sabe, aquele que entende. Terceiro, toda construção passa por transtornos. Quem fez obra ou faz obra sabe o que eu estou dizendo. Você vai mexer num cômodo da casa. Aquilo não vai te afetar em nada. É assim que acontece? Hã? Não. Você vai dormir com poeira, vai acordar com poeira, né? Pedreiro entrando e saindo, massa para tudo quanto é lado, sujeira, e dificuldades, e tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, e você espanca. Toda construção passa por dificuldades. E também não é diferente com a igreja. A igreja está em processo de construção e toda a construção passa por dificuldades. O que faz com que vençamos as dificuldades? Leia comigo Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Vocês conhecem, eu tenho certeza. Veja, diz Jesus Cristo. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, não é só ouvir, mas pôr em prática, é como um homem prudente que construiu a sua casa, aonde? Sobre a rocha. Aí vem as dificuldades.
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra ela. E aquela casa não caiu. Porque aquela casa, aquele construtor, deu ouvidos à voz de Deus, sabendo o que tinha que ser feito, construiu e praticou aquilo que foi ensinado sobre a rocha. As dificuldades vieram os ventos, as águas e tudo, mas a casa não cai. Por que não cai? Porque ela, mesmo com as dificuldades, estava segura em Cristo. Mas aí continua o texto. No entanto, aquele que não ouve, nem pratica, ou seja, como ele diz, é insensato, e constrói a sua casa onde? Na areia. E o que acontece? Vem as dificuldades, igualzinho. Né? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E a casa caiu. A casa caiu. Por que ela caiu? Porque construiu-se em cima de um alicerce próprio. Não deram ouvidos. Então, quando eu vou fazer a minha obra espiritual, quando eu vou realizar a minha obra espiritual, eu tenho que estar atento ao que está sendo dito. Porque as dificuldades vão vir. Ninguém está isento delas. Ninguém foge disso. Não tem como deixar uma vida espiritualmente falando, não tem como ser 100% tranquila. Não existe isso. Se o próprio Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, instituindo a sua igreja, edificando a sua igreja, ele passou por N dificuldades, N problemas, e com aqueles que estavam do seu lado, os apóstolos. Você lembra disso? Na última ceia, nós fizemos isso, eu até esqueci o texto que ia mandar para o pastor Isaías, esqueci de mandá-lo, né? Teve lá um cara lá que disse, não sou eu que vou trair. Aí Jesus olha para a cara dele e fala o quê? É você. Dificuldade. E quando Jesus Cristo foi preso, entregue àquelas pessoas, foi entregue com um beijo no rosto. Muito amigo mesmo, né? Um amigo desse não precisa de inimigo. Mas Jesus Cristo, a casa de Jesus Cristo caiu? Não. Se manteve firme, pronto, e foi para a cruz, e crucificado foi, e bradou lá na cruz, está consumado, vencido está. Satanás foi derrotado. Por que isso aconteceu? Porque ele, sabendo que ia passar as dificuldades e tempestades, a casa dele estava edificada onde? Sobre a rocha. Ah, mas ele é Deus. Sim, mas ele estava em forma humana. Então, a sua tentação que você passou hoje, e se porventura você caiu, Jesus Cristo também passou, mas não caiu. Olha que coisa interessante. Porque diz a palavra de Deus que em tudo ele foi o quê? Não sabe não? Eu lembro. Em tudo ele foi tentado. Em tudo ele foi tentado. Se em tudo ele foi tentado, por isso eu usei essa expressão, o que você hoje fez, que não deveria ter feito, foi tentado e caiu, ele passou, mas não caiu. Toda obra precisa de atenção, porque as dificuldades vão vir. E para ser vitorioso, tem que ter um alicerce sólido. E este alicerce é o próprio Deus, Jesus Cristo. E para terminar, eu queria falar mais umas 20 coisas, mas tudo bem. Né, irmãs? A hora também não deixa. Toda construção requer também esforço. Toda construção requer esforço. E na igreja também não é diferente. Você vai construir, você tem que se esforçar para aquilo acabar. Senão você vai ficar na poeira há muito tempo. Não é verdade? Se você não se esforçar para vigiar o que os pedreiros estão fazendo, vai sair do jeito que eles querem. E muitas das vezes não é bem aquilo que você queria. Né, irmã Regina? A irmã Regina está assim, é isso mesmo. É desse jeito. Esforço. E Paulo, no texto primeiro que nós lemos de Efésios, capítulo 4, ele conclui dizendo no versículo 14 e 16 o seguinte: o propósito é que deixemos de ser o quê? Como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, segui a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. De
todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor à medida que cada parte realiza a sua função. Esse finalzinho aí, edifica-se a si mesmo em amor. Você já leu aquela passagem onde Paulo fala sobre o amor? Que aqui a palavra amor é amor de Cristo, amor ágape. Você já leu aquela passagem? O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo tolera, o amor não trata com leviandade, o amor é benigno. O amor... Você já leu esse texto? Se não, dê uma lidinha lá em 1 Coríntios, né? Depois dá uma lida lá, acho que é capítulo 13, se não me falha a memória. Dê uma lidinha lá nesse texto que fala sobre o amor e as características do amor, como é. Será que aquilo que você lê lá é fácil de fazer? Vamos lá. Será que é fácil? Seja sincero consigo mesmo. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Mas é impossível? Hã? Claro que não, porque senão a Bíblia não teria registrado esse texto. Porque Deus não daria nunca nada para você e para mim fazer que não fosse possível. Se ele colocou, e João confirma isso na sua primeira carta, filhinhos, essas coisas eu vos escrevi para que não pecais. E toda a escritura é inspirada por Deus para... Vou fingir que os irmãos estão sabendo os versículos e responder bonito. Isso mesmo, mas responderam bem. Vou pedir só para mais alto, que eu tenho problema de audição. Toda a escritura é divinamente inspirada para redarguir, ensinar, corrigir e instruir em amor. Para que o homem de Deus seja o quê? Não escutei. Seja o quê? Ah, perfeito. Olha aí um texto que diz que você pode ser perfeito, baseado nas Escrituras. Isso requer o quê? Esforço. Porque, como Paulo disse certa vez, o que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu quero fazer não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. O que Paulo estava dizendo ali exatamente, naquele texto? Que é difícil, mas não é impossível. Exige-se esforço. Toda edificação tem que haver um esforço para a coisa ficar bonita. Ninguém faz uma casa de qualquer jeito. Dentro das suas possibilidades, dentro da sua renda, dentro daquilo que ele quer, ele faz todo o possível para que a casa fique do jeito que ele quer. E isso requer esforço, sacrifício, empenho, para que as pessoas entendam que se você não fizer isso em amor, a sua casa não será edificada. A casa de Cristo não será edificada. Não tem como. Deixar o vento levar, como aquela música diz, como é que é? Deixa a vida me levar. Não funciona, não, na igreja não funciona assim. Então, concluindo, Mângela, olha, o negócio é pesado, né? É pesado, eu sei como é que é isso. Né? Concluindo, nós estamos aqui reunidos, irmãos, para agradecer a Deus, como eu falei, pela vida da irmã Ângela, que Deus a chamou para que continue trabalhando, porque ela já vem trabalhando para que a igreja de Cristo cresça, para que a igreja de Cristo seja unida na fé, para que a igreja de Cristo conheça esse Cristo maravilhoso, esse Deus maravilhoso, através da sua palavra, e que cheguemos à maturidade espiritual. Homens, mulheres, não como crianças que são levados por ventos de doutrinas infantis, que brigam por coisinhas bobas, mas sim pessoas que pensam e raciocinam, pessoas que são maduras, tendo como parâmetro o próprio Cristo. Pense assim e você está no processo do crescimento, do amadurecimento, da edificação do corpo de Cristo. Pense e pratique. Isso é importante. Que Deus possa abençoar a irmã Ângela. Né? Vou pedir a irmã Ângela que venha aqui à frente, né? Vamos orar. Mais uma vez, eu sei que o pastor Jornil já orou, mas vamos orar também, agradecendo a Deus. E o pastor Isaías também, né? Afinal de contas, é marido que